santa palavra de Jesus. Glória a Deus. Eu acho que eu vou deixar vocês descer. É uma palavra mais de alinhamento e Alderno daqui a pouco vem também, tá certo? Vocês só baixam o som dos instrumentos. Então, continuando esse tema, eu quero que você esteja com o coração aberto para receber a orientação, tá certo? Não é para ficar chateado, não. Eu fiquei chateado porque o pastor pregou aquela pregação, me pregou aquela mensagem, não. É uma coisa é uma exortação. Você sabe o que é uma exortação? A partir de agora eu confio no Espírito Santo para nos ajudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma exortação é trazer para perto. Quando alguém está lhe exortando, ou o pastor, o líder, ele está trazendo você para perto. É um lugar de segurança. E é esse momento que a gente vai estar exortando a igreja. Seguindo a mesma linha que Toto ministrou quinta-feira. Sobre congregar, sobre a importância de congregar e de se envolver com a obra de Deus. Até porque a gente precisa falar desse tema, irmãos. Porque hoje as redes sociais agora estão falando muito. E estão passando muitas mensagens distorcidas. Onde está tendo uma má interpretação e as pessoas começam até a achar que não há necessidade tanta mais de cultuar, desse momento de vir à igreja. De estar aqui. Exemplo, tem pessoas que dizem assim, principalmente essas pessoas conhecidas, essas pessoas famosas, elas dizem assim, eu não sou religioso, eu sou espiritual. Até então está certo, a gente não é religioso, concordo em partes. Mas quando a pessoa diz eu não sou religioso, mas eu sou espiritual, em outras palavras, ela está trazendo uma mensagem. Você sabe que tipo de mensagem? Presta atenção, é hora de prestar atenção agora. Você sabe que tipo de mensagem essa pessoa está trazendo? Está dizendo assim, eu não preciso de ir à igreja. Eu sou espiritual, eu leio a Bíblia em casa. Eu adoro em casa, eu oro em casa, eu sou espiritual. Eu não preciso. Em outras palavras, eu não preciso de um pastor. Eu tendo um mentor, tá bom, mas deixa eu te dizer, há uma diferença muito grande de mentor para pastor, viu? Porque o mentor ele pode ter o conhecimento, mas ele não tem a unção. O pastor carrega a unção. E alguém que traz um tipo de mensagem desse, irmão, eu estou olhando para o rosto de tudinho, viu? O Espírito Santo está abrindo meus olhos aqui. Eu estou vendo gente rica. Olha para cá, é hora de prestar atenção. Glória a Deus. Então, estava onde? Sim. Jesus, a Bíblia diz, ensina na carta aos Efésios, sobre os 5 ministérios. Apóstolo, vamos lá, vamos dizer junto, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. São 5 ofícios estabelecidos por Jesus Cristo com a finalidade de edificar a igreja. O que é edificar? Fortalecer, fundamentar. Amém? Então eu te pergunto, se Jesus deixou 5 unções, 5 pessoas encarregadas com unções para a edificação do corpo de Cristo, e a partir do momento que eu bato no peito e digo, eu sou igreja, eu não necessito, eu sou espiritual, eu busco em casa, eu não preciso disso, eu não preciso de uma supervisão pastoral, automaticamente ela está sendo mais inteligente do que Jesus. É ou não é? É a mesma coisa. Não, Jesus, eu não preciso disso não. Não preciso disso não. Tá bom demais do jeito que eu sou. Isso é ferir os princípios da palavra de Deus. Amém? E princípio, ele deve ser cumprido.
Quando Deus dá a orientação para nós, a gente precisa cumprir os princípios. E é em cima disso que eu quero caminhar deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Em cima desses pontos que eu quero caminhar, sobre a importância, né, de congregar. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre isso. Eu fiz uma pesquisa bem rapidinho quando eu subi no púlpito, para entender o que era congregar. Congregar é mais do que apenas frequentar um templo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu achei interessante essa pergunta, que eu vi um pastor fazendo. E você vai ser a boca de Deus para o seu irmão aí. Olha para ele, nos olhos dele e diga assim: você frequenta a igreja ou você pertence à igreja? Porque há uma diferença de um frequentante para um que pertence. E nós não devemos ser somente frequentantes. Nós precisamos ser pertencentes. Ah, mas eu pertenço à igreja em casa. Certa vez, uma história verídica. Um grande evangelista estava sentindo falta nas reuniões de um membro lá. Eu não sei se ele pastoreava, mas na reunião esse membro estava faltando muito. E ele fez uma visita na casa desse membro. Lá fazia muito frio. Aí tinha um lugar lá, não sei se era lareira, mas era com brasas lá, eu acredito que era lareira mesmo. E o pastor entrou, o cara recebeu, ele sentou, o pastor ficou do lado. Por um certo momento o pastor ficou calado e o membro também ficou calado. Eu acredito que o pastor estava esperando uma direção do Espírito Santo. De repente o Espírito Santo guiou o pastor para ir até aquela lareira com um garfo, não sei o que era lá. Pegou uma brasa que estava naquela lareira e colocou ali na sala. E de repente aquele membro ficou olhando para aquela brasa. E os dois calados, porque muitas vezes o Espírito Santo fala só a pessoa calada. E ele, quando olhava, ele percebeu que aquela brasa que estava fora da lareira começou a se apagar. E ele entendeu a mensagem do Espírito Santo e ele disse ao evangelista: no próximo domingo eu estarei na igreja. Aí ele foi, pegou a brasinha, colocou de volta o carvão, madeira, não sei, e ela voltou a reacender. Amém? Congregar, irmão, é de extrema importância. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 92, versículo 13. Vamos abrir aqui, ó. Depois eu termino aqui esse. Você pode abrir. Hoje a gente está sem a tela aqui, aí você pode abrir, viu? Aí a sua Bíblia. É bom que vai voltando às práticas antigas de abrir Bíblia. 92, 13. Mas enquanto você abre aqui, eu vou lendo aqui. Congregar é mais do que apenas frequentar um templo, é fazer parte do corpo de Cristo, como membro vivo e participante da igreja. Cada pessoa tem um papel, um dom, uma função que edifica outros. Glória a Deus. Abriu aí? Eu vou ler na versão NAA. Olha o que a versão NAA diz. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Sabe quem vai florescer? Sabe quem sabe? Quem está plantado. Raciocina comigo. Planta uma árvore, quando ela começar a desenvolver e crescer, tira ela. Não gostei desse lugar não, vou plantar ela mais para cá. Depois tira ela, não gostei daqui, vou plantar mais para lá. Sabe o que é que vai acontecer? O resultado final, essa planta, essa árvore vai morrer. É ou não é? Porque ela começou a se movimentar demais. Precisamos estar plantados em uma igreja local. A igreja local, irmão, está no coração de Deus. O diabo, ele está trabalhando para destruir o projeto chamado de igreja local. E o congregar
e o relacionar. E eu vou te dizer, quem é pai e mãe aqui? Você tem a responsabilidade de estar plantado no lugar que Deus te colocou. Porque é Deus que coloca. É Deus que dá a direção. Quando Deus dá a direção, você se planta. E ali você vai fazer o que o Salmo diz. Como é que eu vou reivindicar promessa se eu não estou cumprindo princípio? O Salmo diz, plantados na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Está falando de florescimento, prosperidade, de saúde, de coisas que estão evoluindo. Então eu tenho uma obrigação de ter uma firmeza, estar plantado, mas também pai e mãe. Quem é pai e mãe da glória a Deus aqui? Pai e mãe, você também tem um compromisso de plantar os seus filhos. E sabe de uma coisa? Quem planta os filhos é os pais. Se o cara é macumbeiro, ele vai plantar ele aonde? No centro de macumba. Se ele é espírita, ele vai plantar o cara aonde? No centro espírita. Se ele congrega numa boa igreja onde o Espírito Santo opera, onde tem a palavra, onde crê no batismo do Espírito Santo, onde crê em cura, onde crê na volta de Jesus, onde crê na ressurreição dos mortos. Se ele está lá, ele vai plantar o seu filho lá. Agora, glória a Deus. Leva essa palavra no teu coração. Como é que um pai planta um filho se o futebol é mais importante do que a igreja? Como é que um pai planta um filho se ele critica a igreja? Como é que o pai planta um filho se ele observa as falhas dos homens na igreja, que é família e toda família tem falha, e faz comentário das falhas na frente dos filhos? Ele está plantando seus filhos? Olha, irmão, um testemunho aqui da igreja, de um membro da nossa igreja. Alguns dias atrás, um membro na nossa igreja contou, eu vou contar porque ele contou o testemunho, porque houve um arrependimento no coração dele. Como ele me contou, ele contou para que Deus seja glorificado. Ele disse que estava perdendo os cultos de domingo, não vinha mais, não vinha nos cultos de quinta, não vinha nos cultos de domingo. Certa parte eu entendi por conta do trabalho, mas o trabalho dele era trabalho... Não era trabalho, era um trabalho autônomo, onde ele fazia o seu próprio horário. Amém? E ele não vinha mais nos cultos. E ele trabalhava à noite, trabalhava de dia e à noite, porque tinha que pagar as contas. De dia e à noite. Dia de culto também trabalhava. O filho dele é desse tamanho. Passou vários cultos sem vir. Eu fiz visita na casa dele. Eu fui lá, eu amei ele, eu tentei... e trazer ele de volta, porque o pastor ele tem 2 cajados. Ele tem um cajado e uma vara. A vara é para defender. Quando vier o lobo, vier alguma coisa atacar. E o cajado é para, tem uma pontinha como um arco, é para quando a ovelha estiver perdendo a direção, ele vai, ó, aí puxa no gogó, chega. E eu fui lá, mas nada dele vir. Mas quando o cara não ouve a direção pastoral, o Espírito Santo fala também. Dá glória a Deus. E ele disse que estava lá. Não deu aquele desejo de ir para a igreja. E ele disse, eu vou para a igreja. Bora, vamos para a igreja, família, bora, bora. Aí o filhozinho dele, pequenininho, bem pequenininho, chegou perto dele e disse, de noite, né? Papai, oi meu filho, bora, vamos para a igreja. Não, papai, vá não. Fique trabalhando, porque o senhor tem muita conta para pagar. Ele estava plantando. Ele estava plantando uma semente. Ele disse que na hora que viu aquela cena, o coração dele rasgou. Porque ele estava trazendo um espelho para o filho dele. Quem está entendendo? Olha de novo para seu irmão, dá uma topadazinha nele e diz... Plante-se, seja firme. Amém? Glória a Deus. Plantados na casa do Senhor, diga comigo, florescerão nos átrios do Senhor. Quem é que vai florescer? Quem está plantado. E é bíblico, irmão.
Por quê? Olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas 4:16. Quem é teu maior espelho? Não, diga com convicção, quem é teu maior espelho? Vamos lá. Quem é o maior espelho? Está muito alto, não está? Quem é o maior espelho? É porque eu estou sem retorno ali aí. Quem é o maior espelho? Jesus. Não é Jesus? Jesus é o maior espelho. Você quer imitar? Quem faz um compromisso de imitar Jesus aqui? Levanta a mão. Diga, Jesus, eu me comprometo com a sua palavra. Lembre-se do que você disse aí. Lucas 4:16. Olha o que a Bíblia diz. Indo para Nazaré, onde fora criado. Está falando de quem? De Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou no sábado na sinagoga. A igreja da época, sinagoga. Segundo o seu costume. Não, acho que era para ter dado um glória a Deus, era para ter dançado no Espírito. Eu vou ler de novo. Indo para Nazaré, onde fora criado. Só falando de Jesus. Entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. O que a Bíblia quer dizer com isso? Jesus tinha um costume de congregar. O Pai, o Filho, o Deus encarnado, tinha o costume de congregar. Isso é submissão, irmão. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não estou falando de placa, eu estou falando de rebanho. Isso é um rebanho. Se você está aqui é porque Deus te colocou aqui. Você precisa ter um compromisso. É um rebanho. E não é só isso, irmão. Olha de novo para seu irmão e diga assim, ó, dá um catucadazinho nele, diga assim, oi meu irmão, você precisa evoluir também na obra. Dá uma sacudida nele, se você já está servindo, já fez o discipulado, vai servir em que departamento, irmão? Amém? Não é só esquentar banco, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pelo menos ficar lá atrás, igual a Luciana, às vezes estava com dor na coluna, às vezes, e ele sorrindo, irmão, por dentro. Oh. Pergunta a ele. Mas estava lá, servindo, assim como Jesus servia. Diga, congregar é um princípio. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10:25. Eu fiquei encantado quando essa semana eu comecei a estudar esse versículo de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Porque às vezes a gente lê o versículo, mas é bom a gente entender o contexto histórico. E eu faço pergunta para a Bíblia, eu digo, por que ele disse isso aqui? Tem que ter uma resposta. Porque Hebreus 10:25, o autor de Hebreu, que ninguém sabe quem foi, mas nós temos percepções que foi o apóstolo Paulo, mas a gente não sabe, não há registros. Mas o autor de Hebreus disse, na carta de Hebreus 10:25, ele disse, não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Não deixemos. Aí ele vai concluir dizendo assim, pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, incentive. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Há muitos anos atrás ele já estava falando da proximidade do dia de Jesus. E eles relacionam o congregar com a volta de Jesus. Ai, Jesus. Quem está entendendo? Agora, o mais interessante, que quando eu fui buscar, quando eu fui ler, quando eu fui fazer pesquisas, o momento em que o autor escreveu esse capítulo 10, e no versículo 25, ele está trazendo uma admoestação, ele está trazendo uma exortação para que as pessoas congregassem, não era num tempo fácil não, era num tempo difícil.
onde eles estavam deixando de congregar. Sabe por quê? Quem quer saber? Porque os cristãos estavam morrendo. Quem congregava era morto. Havia uma perseguição. No contexto, porque quando você lê um texto da Bíblia, você começa a ler o contexto para ver o relacionamento daquele versículo com o resto do contexto. E no contexto, Paulo começa a dizer, vocês estão lembrados que naquele tempo vocês chegaram até deixar as coisas materiais que você tinha para não negar sua fé em Cristo? Em outras palavras, ele está dizendo, agora vocês querem retroceder? Paulo estava dizendo, olha, presta atenção, pode ler na carta aos Hebreus 10, a partir do versículo 25. Paulo estava dizendo para eles, por mais que vocês tenham que morrer, mas vocês não podem parar de congregar. Quem está entendendo? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 29, do mesmo capítulo. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Ele começa a falar agora de uma forma mais forte. Ele começa a dizer, tem pessoas que pisaram o sangue do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, ou seja, insultou o Espírito da graça, abandonaram, não tem mais envolvimento, não se relaciona mais, não congrega, não quer mais ter comunhão. Aí ele diz, imagine quanto mais severo deve ser o castigo. Olha aí para seu irmão e diga assim, não é Deus que está castigando não. Sabe qual é esse castigo? Diga, é um inferno, meu irmão. Vai ter muitas mensagens no YouTube, vai ter muitas pregações, vai ter muitas falas para tentar desfazer esse relacionamento chamado igreja. Essa comunhão. Tem coisas, irmão, que você não consegue receber em casa não. Você pode até orar, mas você só vai receber aqui. Ei! Ixi. Vou baixar aqui. É bom que ninguém dó. Cuidado, viu? Cuidado com a ofensa que está entrando no coração. Porque a estratégia do diabo, eu vou te dizer, é colocar a ofensa, ó, para não querer vir mais aqui. Ah, aquela igreja. Ah, aqueles irmãos que não olham nem para mim. Ah, cuidado. Porque o diabo anda ao derredor buscando tragar ali, ó. Um leão buscando, só querendo uma brechinha. Só uma brechinha. Eu vou concluir aqui essa parte de Hebreus. Porque eu gosto de ler a Bíblia. No versículo 35 diz, portanto, não perca a confiança. É o mesmo capítulo 10, onde ele fala no versículo 25, não deixa a congregação. No contexto, no versículo 35, que faz parte também do congregar, ele diz assim, portanto, não perca a confiança de vocês, irmãos. Eu imagino Paulo aqui, olha, não perca a confiança de vocês, porque ele tem grande recompensa. Ele estava dizendo, olha, vocês podem até morrer, mas não para de congregar. Ele tem grande recompensa. Ah, não vou não, porque hoje é o dia do meu futebol. E deixa eu te dizer, eu escutando toda terça, e pastor Tiago Borba, ele contou um testemunho que entrou assim dentro de mim forte. Eu disse, meu Deus do céu, é isso aí. Ele disse, sabe de uma coisa, quando eu era pequeno, meu pai, ele tocava no Ministério de Louvor da igreja, e ele disse, eu me lembro de uma cena, ele de frente da televisão, num domingo, ele se arrumando, bem rápido, avexado, se arrumando para poder, porque ele tinha que chegar cedo para poder participar do louvor, e ele assistindo na televisão um jogo de futebol, e ele disse, meu pai amava futebol, ele gostava de futebol, e ele estava lá, e ele até o último minuto que ele conseguisse assistir, ele ficava se arrumando de frente da televisão para não perder o jogo. Aí ele disse, mas sabe de uma coisa, irmãos? Ele saía antes do jogo terminar e ele ia-se embora para a igreja. E ele deixou uma mensagem para mim, sem falar. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu entendi que meu pai amava o futebol.
mas que a igreja era mais importante do que o futebol. Aí sabe onde ele está hoje? Pastor do Verbo da Vida Sede. Aí eu te pergunto, e se numa hora dessa o pai dele, bora painho, as crianças assim, bora para a igreja, pai, bora, vou não, meu filho, hoje é a final do Flamengo. O que é mais importante para você? Olha para seu irmão, o que é mais importante para você? É aquela visita que chegou de última hora? Não vou não, porque chegou uma visita. Foi Jesus? Foi que chegou lá? Ô visita, vamos comigo para a igreja. Não, mulher, eu sou esse tempo todinho, mas Jesus, eu não troco. Não existe dia de domingo. Digo, não existe dia de domingo. Existe dia de culto, de cultuar. Essa frase não é minha, não, é Tiago Borba, viu? Peguei dele. Olha para você, irmão, não fica ofendido, não. Pelo amor de Deus. Aí Paulo exortava, portanto, não perca a confiança que vocês têm, isso é no versículo 35, porque ele tem grande recompensa. Ele estava falando para um povo que estava deixando de congregar com medo de morrer. Ele disse, vocês precisam perseverar. Agora imagine se tivesse um ataque ferrenho aqui dentro de Itapetininga, matando os cristãos. E o pastor Roberto mandando mensagem no WhatsApp, estou orando de madrugada, vai ter culto, nós vamos se encontrar, nem que seja escondido, mas nós vamos. E você, vou nada, está ficando doido, esse pastor é doido. Aí ele disse no versículo 36, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Olha de novo para seu irmão, de novo, topa nele, diga, persevera, irmão. Amém? É para sorrir, irmão. Eu gravei um vídeo, se não sorrir não pegou a visão não, viu? Aleluia! Glória a Deus! Aí Paulo diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Nós estamos esperando a volta dele, precisamos estar assíduo, congregando, sem perder culto, se envolvendo, mostrando para os nossos filhos que nós temos firmeza na obra do Senhor, e que a obra do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. A sua casa, a sua família, é o primeiro, é o lugar mais importante. Segundo é a igreja local, irmão. Amém? Então essas duas coisas você não pode abrir mão. Aí ele diz no versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. Eu estou relacionando o versículo 38 e o 36 e o 35 com o 25, está dentro do mesmo capítulo. Não abandona a vossa congregação como era costume de alguns, mas admoestai-vos uns aos outros, porque o dia se aproxima. Aí ele diz no versículo 38, às vezes a gente cita isoladamente, é correto, não tem problema, mas a palavra diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Quem vive pela fé congrega. Quem vive pela fé se relaciona com a obra de Deus. E o versículo 39 ele diz, nós porém, vamos declarar isso, nós porém, levante a mão com ousadia, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Charles Spurgeon disse, um cristão isolado é como um tição fora do fogo, logo se apaga, a comunhão dos santos mantém a chama da fé acesa. John Wesley disse, nenhum homem pode crescer espiritualmente fora da comunhão da igreja. O corpo precisa de todos os membros e cada membro precisa do corpo. Rick Warren disse, a igreja não é um lugar para assistir, é uma família para pertencer. Diga glória a Deus! Diga, eu pertenço a esta família, Verbo da Vida! Pode se posicionando aqui o louvor, viu? Minhas palavras agora não vai ser tão grandes não, que é para você ficar com mais desejo. Eu vou precisar de um voluntário aqui.
Aldeano, bota o povo para chorar aí, Aldeano. Vem cá, Tiago. Pode ir saltando aí. Pega essa banana. É um desafio, oi? Tá oscilando? Nada não. Imagina que Deus te fez, assim daí. Imagina que Deus não te deu articulação na mão. E que tua mão não faz esse movimento. Olha como Deus é lindo, irmão. Aumenta só um pouquinho aqui, ó. Essa reflexão foi o Espírito Santo que me deu. E eu fiquei muito impactado. Eu fiquei muito impactado no meu quarto. Baixa um pouquinho. Aí. Porque eu fiquei curioso. Articulação. Para que serve? Porque nosso corpo. É impossível alguém dizer que Deus não existe. É impossível. É ou não é? Porque até na articulação, a gente nunca parou para pensar nisso. Mas Deus fez com propósito. Imagina se Ele não tivesse feito a articulação da tua mão. Tchau! Tenta, faz assim. Não endureça. Pegue. Não pode mexer, sem mexer a articulação. Toma a banana. Coma a banana. Sem mexer a articulação. Tente. Faça. Vem aqui pro meio pro povo lhe ver. Faça alguma coisa, rapaz. Não pode derrubar, não. Levante ela, veja se... Puxa a cabeça para frente. Eu pensando nisso, meu Deus. Até no movimento do braço, prova, Breno, a existência do Criador. Porque é ou não é? Mas se não tivesse essa articulação... Como é que nós ia jogar bola, hein? Como é que nós ia se abaixar? Tem gente que não... Até as articulações fiquei impactado. Eu digo, meu Deus, tu é... Quem tinha medo de morrer hoje perdeu o medo de morrer. Se morrer com Cristo vai para o céu. Porque está vendo que Deus existe. Dentro dessa reflexão, o Espírito Santo falou comigo da importância da congregação, da comunhão. Deixa eu ver outra aqui. Bruno, que é autor também. Bota o violão um pouquinho aí. Não, vem. Bota aí um pouquinho. Entrega a Breno. Vocês agora são igreja. O braço está duro, os braços estão duros. Perdeu a articulação. Agora vocês vão trabalhar para funcionar e para matar. Imagina que vocês estão 30 dias sem comer. 30 dias sem comer. A fome miserável. Mas vocês têm uma banana. Aí vocês vão morrer de fome, é? Trabalhe. Pense no louvor de adoração aí. Vai ficar só olhando. Vai matar Tiago de fome. Termine de comer, vocês estão com fome. Gostar da banana, não é? Deixa eu te dizer uma coisa, pode voltar. Igreja não funciona sozinha em casa. Você não funciona sozinho em casa. Você precisa de comungar.
Os apóstolos, os discípulos comungavam. Pedro, um dos milagres extraordinários aconteceu, como de costume, lá em Atos capítulo 2, como 2 ou 3, eu me lembro, 2, se eu não me engano é o 2, como de costume, ele ia ao templo às 3 horas da tarde, todos os dias, como de costume, congregar. Aí é relatado aquele caso do paralítico na Porta Formosa. Jesus disse em Mateus 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha para seu irmão e diga: você tem um pastor, você tem uma igreja. Romanos 16:5, Paulo manda uma carta e diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saudai meu querido irmão Epenato. Como é que acaba bota o nome desse? Epenato. Primícias da Ásia para Cristo. Agora interessante, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Você não é igreja sozinho, não. Ah, eu sou igreja. É não, sozinho não é não. É não. 1 Coríntios 16:19, as igrejas da Ásia vos sauda. As igrejas no plural. As igrejas, ele está falando de pessoas saudando. Ele está falando de um corpo de pessoas que se reúnem. As igrejas da Ásia vos saudam. Colossenses 4,15 diz: saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se reúne na sua casa. Estou concluindo. Só para concluir aqui algumas coisas. Deus é bom. Atos 11, fique de pé, 26. E sucedeu que durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Durante o ano inteiro se reuniram aonde? Naquela igreja. Quem ama essa igreja? Quem ama essa obra? Você faz parte disso. E Jesus está alegre com você. Persevere. Se Paulo foi capaz de mandar uma mensagem dizendo persevere, mesmo sabendo que eles poderiam perder a sua vida, olha que vantagem nós estamos, irmão. Porque às vezes a gente quer deixar de congregar, não é por conta de perder a vida, mas por causa de uma situaçãozinha. Olha que vantagem. Eu creio hoje em um despertamento nessa igreja. Eu creio hoje, irmão, num avivamento. Eu creio hoje em pessoas se envolvendo, aqueles que já se envolviam com mais fervor, mais energia para servir a Deus. Sabe como eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. Eu creio numa unção. Eu creio em pais firmes, mães firmes, onde os filhos vão olhar para eles e eu quero ser como meu pai. Onde os filhos vão olhar e de vez em quando vão encontrar os seus pais orando de joelho, lendo a Bíblia, algumas horas trancado no quarto. Eu creio em pais tão fortes, que mesmo com algum tipo de enfermidade ou doença ou dor na cabeça, vamos para a igreja. Mas pai não está sentindo dor, pai não está doente, mas lá é o lugar de cura. É um reflexo. Eu creio numa igreja poderosa, uma igreja alegre, uma igreja animada, uma igreja fervorosa. Quem crê nisso? Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos cantar para Ele. É o Senhor, vamos. É o Senhor e digno De louvor. Vai.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. E a alegria De toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Canta! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.